Glória a Deus. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Que festa bonita. Agora imagina como é que vai ser no céu. A Bíblia Sagrada diz que nações, tribos, povos e línguas foram compradas com o sangue do Cordeiro de Deus e estarão a uma só voz, unisonamente, diante do Deus Todo-Poderoso, o adorando para todo sempre. E é neste clima de adoração, de celebração, de cântico, que nós queremos ministrar a palavra de Deus ao coração daqueles que estão abertos ao mover de Deus. Quem está aberto ao mover de Deus? Glória a Jesus. O Senhor tem se movido nesta casa e creio que Ele vai continuar se movendo através de cada um de nós. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar retornando a esta casa para adorar com esta igreja tão bonita, tão fervorosa e tão acolhedora. É sempre um privilégio retornar a esta casa de oração. Louvar a Deus pela vida do pastor Carlinhos, meu querido amigo. Prazer grande revê-lo, abraçá-lo, sentir o seu abraço sincero, carinhoso. E também agradecer a Deus pela vida do Javan, que nos convidou. Javan é um amigo querido, bem como o seu irmão Ismael e o Paulo Irã, meu amigo do coração, o pastor Paulo Irã. A gente tem um carinho especial por esta família, já nos conhecemos há umas longas datas. Deus é bom. Queridos irmãos, espero que todos se sintam bem acomodados. Aqueles que não estiverem tão bem acomodados, que consigam acomodar o seu espírito para ouvir a palavra de Deus. Queremos que o Senhor falar maravilhas. Peço desculpa àqueles que porventura tenham se sentido escandalizados. Eu não pude ficar de pé durante todos os cânticos, porque infelizmente ontem eu tive uma crise muito forte na coluna. Hoje eu estava andando de bengala, mas eu cancelei ela para me sustentar aqui. E eu estou crendo que o Senhor vai completar a obra, mas eu preciso da sua ajuda em oração, para que o Senhor restaure a saúde da minha coluna. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês estão empolgados, assim como eu, para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Pela bondade de Deus, estamos servindo ao Senhor ali na congregação Assembleia de Deus Tempo Central, Jardim Petrópolis 1, ali na Barra do Ceará. O lugar onde reina a paz, a alegria e não tem violência. E nós estamos na fortaleza, né, meus irmãos? Nós temos que orar muito por essa cidade e trabalhar para ganhar ela para Jesus. Amém? Estou acompanhado, como já foi anunciado, da minha esposa e das minhas duas filhas, Kelly e Karen. Estão ali tirando o cochilo santo. E é um prazer. Vamos ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 4, verso 31. Quem achou o texto, diga amém. Bom, para não deixar para o final, eu já falei com o irmão Javan, vou falar, porque no final eu acho que vai cair tanto fogo que não vai dar para me falar. Eu acho, não sei. A minha esposa, ela trouxe trufa para dar para vocês, viu? Após o culto você procura ela, dá R$3 que ela dá a trufa para vocês. É bem. E essa trufa não engorda. Ela é nutricionista, então ela diz que não engorda. Então, eu acredito que ela não está mentindo, né? Não é possível. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Diz assim o texto sagrado. Peço atenção, por gentileza de todos agora. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam
a palavra de Deus. Você pode dar glória a Jesus? Aleluia, aplauda Ele porque Ele merece. Aleluia. Bom, vocês estão aí com um tema dividido em 3 subtópicos. Eu digo sim para a santidade, sim para a intimidade com Deus e sim para o mover de Deus. E eu fiquei com essa parte, o mover de Deus, e é sobre isso que eu quero tratar. Quando a gente fala de dizer sim para o mover de Deus, isso soa assim de imediato, para aqueles que são mais ortodoxos, meio que arrogante, né? Porque é como se a gente estivesse dizendo que Deus ele depende da nossa ação para agir. E Deus ele é soberano, ele faz o que ele quer, quando quer, com quem quer, e ninguém é capaz de impedir-o na sua ação. Então, nesse sentido, a expressão dizer sim para o mover de Deus, ela soa aparentemente de imediato assim meio que arrogante, porque parece que Deus precisa. E na verdade, Deus em si ele não precisa. Quando Deus ele quer fazer algo, ele faz. Ele simplesmente se move. Ele simplesmente age. A irmã Ana, ela compreendeu isso com muita clareza e afirmou com muita eloquência em seu cântico, lá no capítulo 2 de 1 de Samuel. Entre outras palavras, ela diz assim: olha, ele dá e ele toma, ele fere e sara, ele mata e ressuscita, ele exalta, mas ele abate, ele pega o pequeno, tira do monturo e faz assentar no lugar de príncipe. Aquela que tinha muitos filhos agora se aluga por pão, está falando da Penina. E aquela que não tinha agora não para de ter filhos. Portanto, não multipliqueis palavras de arrogância ou de soberba, porque ele faz o que quer. Deus disse: Jonas, vai para Nínive. Ele disse: não vou. Você vai. Você pode até fugir um pouquinho, mas eu vou lhe catar e você vai para onde eu quero, porque sou eu que estou me movendo, sou eu que estou agindo. Em Romanos capítulo 9, Paulo diz que o oleiro ele faz o que quer com o barro. Ele quebra, ele abraça, ele tritura. Pode chorar, gritar, gemer, se contorcer, dizer ai, ui. Ele vai continuar quebrando porque ele está fazendo uma obra. E a gente não entende, mas que vai terminar bem. E Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Porque Romanos 12, 2 diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, mas o tema ele não é de forma alguma arrogante, porque embora Deus na sua soberania ele faça o que ele quer, Deus ele escolheu por seu poder e graça agir conosco e através de nós, de maneira que a maioria das ações de Deus depende da nossa resposta, do nosso sim. Deus ele não vai, na maioria dos casos, eliminar a minha vontade, minha liberdade, meu direito, meu poder de escolha. Embora o pecado tenha corrompido bastante a nossa liberdade e condicionado ela ao mal, mas nós ainda temos alguma medida de liberdade para escolher entre dizer sim ou não para Deus. Sim ou não? Então Deus, nesse sentido, entre aspas, ele depende do teu sim para se mover, para agir. Se você não quiser, ele provavelmente não fará nada. E orando ao Senhor, eu perguntei qual texto ele gostaria que eu falasse, ou ele tinha separado para que eu falasse a vocês nesta oportunidade. O texto foi esse que o Senhor me deu. Esse texto Jesus me deu hoje. Eu queria falar um pouco sobre o mover de Deus nas nossas vidas. Espero que você esteja pronto. Vamos ouvir a palavra de Deus. Antes eu gostaria de colocar aqui 5 pontinhos que eu escrevi agora há pouco. Eu estava me perguntando como avaliar quando o agir é de Deus e quando o agir é do homem. Eu acho importante a gente começar por aqui, porque tem muito mover aí que parece ser de Deus, mas na verdade não é. Às vezes é só do homem, às vezes é do diabo. E não nos interessa um mover, um agir que não seja de Deus, amém? Nós não precisamos ajudá-lo.
tampouco devemos acrescentar à sua obra algo que seja propriamente nosso, porque todo mover tem que ser de Deus. Eu tenho medo, irmãos, de trazer fogo estranho para o altar de Deus, de oferecer uma oração que não seja agradável a Deus, porque até para orar tem a forma correta. Por isso que Jesus, ele diz: quando fordes orar, não faça como os fariseus, que gostam de se exibir. Não faça como os fariseus, que ficam repetindo o tempo todo. Ou seja, Jesus está mostrando a forma negativa. Ou seja, não se deve orar assim. E em seguida, ele vai dizer: olha, quando você for orar, ore assim, tem um modelo. Ou seja, existe uma forma certa como Deus quer ser adorado, louvado. Lá no começo do Gênesis a gente já vê isso. Quando Caim e Abel oferecem a Deus um culto, e Deus diz: eu aceito desse, o desse eu não aceito. E o outro ficou com raiva, com inveja, com ciúme. Ou seja, Deus, ele tem uma forma que ele estabelece para ser adorado. Não é de qualquer jeito. Não importa o que você vai fazer para Deus, o importante é que seja de coração. Conversa fiada. Existem critérios essenciais para a gente identificar quando a ação é de Deus ou não. Eu não vou aprofundar esses pontos, mas eu quero explorar o texto que eu li. Mas eu acho que é interessante eu pelo menos trazer esses 5 apontamentos para ficar bem claro na sua mente. Eu sei que a maioria aqui já sabe, que são muito bem instruídos pelo pastor Carlinhos, por seus obreiros. Mas de repente tem um novo convertido, alguém que esqueceu. Então, como saber quando o mover é de Deus? Vamos tentar responder essa pergunta. Como eu posso saber se o mover que está acontecendo na minha igreja, na minha vida, na minha casa, na minha cidade, é de Deus mesmo? Ou é uma coisa estranha? Então eu acho que tem critérios, e eu digo que esses pelo menos são os critérios essenciais. Em primeiro lugar, quando o mover, ele procede de um ensino claro e sólido da Escritura. A Escritura é a regra de fé e prática. Portanto, qualquer movimento, qualquer mover espiritual, moral, eclesiástico, doutrinário, de qualquer outra natureza que acontecer na igreja, tem que vir da palavra. A Escritura é o instrumento regulador. É por ela que eu provo os espíritos, as profecias, as visões, as revelações, os sonhos, a pregação, o cântico, a administração do pastor, o comportamento do irmão. É por ela que eu refuto as heresias. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a revelação do caráter de Deus, da vontade de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus, da vontade de Deus, da retidão de Deus. Então eu preciso avaliar a teologia, qualquer que seja ela, ou a igreja, a partir da palavra. Então uma igreja que se distancia, ou um comportamento cristão que se diz espiritual, que se diz de Deus, mas que não está conectado com a Bíblia, tem que ser rejeitado. Por isso o cristão, ele precisa, como diz o apóstolo Paulo, fazer habitar a palavra de Deus abundantemente na sua vida. Ou seja, ele precisa estar tão absorto, tão absorvido, tão cheio da palavra, que ele é capaz de identificar o que não é de acordo com a palavra. Quem entendeu, diga amém. Então eu preciso analisar, peraí, esse louvor está de acordo com a palavra? Não importa se o louvor me faz chorar, se me faz pular, se me faz gritar. Se ele estiver contrário à palavra, ele tem que ser rejeitado. Eu estava, por exemplo, em um evento lá em Mato Grosso, na cidade de Confresa, não, de Vila Rica, pregando, e uma irmã cantou um hino muito interessante. E no hino ela dizia mais ou menos assim, ela falando da crucificação de Jesus: ah, se eu estivesse lá, eu não teria deixado que te crucificasse. Eu não teria deixado que te crucificasse, meu amado mestre. Que tristeza há no meu coração em saber que aqueles que te seguiram não fizeram nada por ti. Ah, se eu estivesse lá, eu teria brigado por ti, jamais aceitarei que te crucificasse. Eu digo: que demônio é esse, Jesus? Porque Jesus veio para ser crucificado. Aquilo ali é o oposto do que a Bíblia ensina. Eu vi ali na cidade de Pindoretama, eu vi com esses olhos que a terra há de comer, como diz os outros. Uma jovem missionária cantora se ajoelhando. Irmão, isso aqui não me contaram, eu vi. E ela orando, né, após a pregação e tal, chamando as almas, né, fazendo apelo. Ela diz assim: ô Senhor, salva, salva, salva. E ela começou a chorar e a gritar, e quase que a espumar de tanto desejo de que as almas viessem. E daqui a pouco o negócio ficou estranho, porque ela disse assim: ô Satanás, eu te peço, por favor, solte essas vidas. Como assim? Então você vê algumas coisas que são estranhas, e você sabe que elas são estranhas porque elas não coadunam com a palavra. Segundo lugar, eu preciso saber se aquele movimento
ele está promovendo ou fortalecendo a unidade da igreja. Porque qualquer pregação, qualquer teologia, qualquer hino, qualquer modelo eclesiástico, qualquer forma de administração pastoral que não promova o fortalecimento da comunhão entre os cristãos, não é de Deus. Por exemplo, eu não recebo esse tipo de profecia. Olha, tem alguém olhando para ti atravessado, tem alguém querendo puxar o teu tapete, tem alguém querendo te derrubar. Não estou interessado nesse tipo de profecia. Primeiro porque esse tipo de profecia, no mínimo, vai incitar a minha curiosidade. Quem é? Segundo lugar, se eu descobrir quem é, eu vou ter que amar do mesmo jeito. Porque Jesus me disse que eu tenho que amar quem me odeia, abençoar quem me amaldiçoa, bendizer quem me persegue. Que diferença vai fazer? Em última instância, não vai fazer nenhuma diferença. Porque o que Deus vai fazer na minha vida, nem o diabo impede. Então não tenho interesse nesse tipo de profecia. Alguém tem inveja de ti. O Espírito Santo me falou que alguém não tem interesse nisso. Isso não me edifica. Eu recuso esses hinos revanchistas que incitam na gente uma lembrança daquele que não ajudou, que nos fez o mal, e a gente vai se vingar. Para com isso. Então qualquer modelo pastoral, quando eu falo modelo pastoral, deixa eu dar aqui um dado bem objetivo. Sabe aquele tipo de ministério que se propõe como único, exclusivo? Isso é sectarismo. Por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus desde que me converti, há 26 anos. Mas não tenho uma idolatria por essa denominação. Sou pentecostal. Mas eu entendo que a graça de Deus, ela é multiforme. Ela tem formas diferentes de operar. Por exemplo, eu tenho amigos queridos que amam Jesus de todo o coração, mas que não se identifica com a forma de culto. A forma, preste atenção, não é com o conteúdo. Não se identifica com a forma de culto pentecostal. Você acha que eu vou condenar esses irmãos ao inferno? Claro que não. Graças a Deus que Deus, na sua multiforme graça, Ele criou um tipo de igreja que se adequa, desde que tem um essencial, que é a palavra. Então pronto. Então você vai para várias culturas. Por exemplo, os irmãos lá na África do Sul, eles dão oferta dançando e pulando. Aqui no Ceará os irmãos ficam com raiva quando fala de oferta. Sim ou não? Falou de oferta, pronto, eu queria sair do culto já. Cultura. É triste isso. Então eu quero saber, peraí, esse movimento, ele está me aproximando do meu irmão? Você está tão cheio do Espírito Santo que está se afastando dos outros? Está tão crente, está tão cheio, o mover de Deus está tão na sua vida que você está se intrigando e se afastando? Está errado. Porque você tem que sentar na mesa para comer com os pecadores e ser luz no meio das trevas e influenciar eles. Eu lembro que no começo da minha fé eu estava frequentemente em trabalho de oração lá na minha igreja em Barreira. E esses dias eu contei isso pregando lá em Barreira, domingo passado, pela manhã. Aí eu tinha uma galera que a gente ia para oração. E aí a gente dizia assim, ó, fulano, beltrano, cicrano vão ver a gente indo para oração e vão querer ir. Eles são cru. Vai trazer peso para a oração, vai impedir de Deus agir. Então dá um jeito de sair de uma forma que eles não vejam. Eu pulava 2 cercas, meu irmão, ia lá para o outro lado, para eles não verem eu indo para a oração. E quantas vezes um ou outro me flagrava, vai para onde? Disse, não, vou ali, mentia na cara de madeira, porque vai trazer peso para a oração. É essas misérias que tem que ir para a oração, para Deus tacar fogo. Então aparecem essas coisas que desunem, que causam divisão. É esse clã que tem que vir para a igreja, aleluia. Então, primeiro lugar, eu quero saber se vem da palavra. Segundo lugar, eu quero saber se está promovendo, fortalecendo a unidade. Terceiro lugar, quando nos torna mais comprometidos com a santidade de Deus. Irmãos, pode pregar feito monstro, pode cantar maravilhosamente, pode ser um grande administrador, pode cuspir fogo, arrotar brasa e pingar óleo na adoração. Se esse crente não tem uma vida santa, não tem um comportamento irrepreensível, para mim não tem mover de Deus na vida não. O apóstolo Paulo disse assim, olha, você que quer pregar e liderar e ser obreiro, mas que não cuida dos seus filhos, mas não cuida da sua esposa, não leva o bichinho para passear no shopping, miserável, não tem coragem de pagar um chilito, que não cuida da sua família, você não pode cuidar da igreja do Deus vivo. Você negou a fé e é pior do que o incrédulo. Como é que você vai cuidar da igreja se não cuida da sua família? Tome a canelada e a ungida. Então, grosso modo, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, não pode cuidar da igreja se não tem cuidado da casa. É estranho. A pessoa compra e não paga, caloteiro, e fala línguas estranhas na igreja.
Vive falando mal da vida dos outros. Você senta perto dele, ele sempre tem uma história. Tu viu o último caso? Tá sabendo? Ele conhece todas as matérias do Fuxico Gospel. Diga-se de passagem, é uma vergonha você consumir material produzido por aquele tipo de site. Eu vi isso por longe, acho que aí umas 2 ou 3 matérias, uns 4 anos atrás, quando foi lançado, não sei, alguma coisa assim. É terrível. A santidade no viver é uma prova clara de que Deus está se movendo na minha vida. Porque o mover de Deus é Ele me trazendo para mais perto dEle. Isso é a santidade, é separação para Deus. Então não está tendo mover se a tua língua continua suja, se as tuas piadas continuam imorais, se o teu comportamento continua insinuativo, se o teu conteúdo que você absorve na internet continua imundo. Não tem santidade de vida, não tem compromisso com a santidade de Deus, então não tem mover de Deus. Pode plantar a bananeira da igreja, pode dizer: eu prego, eu canto, eu batizo, eu curo, eu liberto, eu transformo, eu profetizo. Jesus dirá assim naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, eu curei, eu profetizei, eu expulsei, eu não conheço você. Aleluia. Então a santidade no viver. Aplauda para Jesus. Aleluia. Então a santidade no viver, para mim, é o terceiro critério que nós devemos usar para avaliar. Então vejam alguém cheio do Espírito Santo. Sabe aquele crente pipoquinha cheio do Espírito Santo? Tá certo. Veja no dia a dia o estilo de vida dele. Não se empolgue com esse pregador, não. O irmão deve ser muito santo. Não, não se empolgue não, porque está cheio de ator, infelizmente, e atriz nos nossos palcos e púlpitos. Quem me conhece é a minha esposa. Quem me conhece são as pessoas que convivem comigo, os meus irmãos que eu pastoreio, meus vizinhos. São eles quem dizem se eu sou santo ou não. Então não creio em mover se não gera santidade. Quarto lugar, quando nos envolve mais com a missão de Deus. Eu não creio em mover de Deus se isso não está te empurrando para a missão. Se isso não te leva a se importar com as almas. Eu vou tratar melhor isso no texto que eu li. Não creio. Porque o verdadeiro mover de Deus é Ele me levando na direção da missão dEle. E qual é a missão de Deus? Resgatar o mundo para Ele. Aí a pessoa prega, canta, profetiza, tem visão, tem revelação, ama a igreja, é uma bênção, mas não está nem para as almas. Isso é estranho. Por fim, meus irmãos, quando nos torna mais parecidos com Cristo. Eu só creio no mover que me torna mais parecido com Jesus, porque o grande mover de Deus é me tornar discípulo, parecido com Jesus, cada dia mais. Quem entendeu, diga amém. Eu acho que esses 5 critérios são essenciais. A partir deles você pode desenvolver outros, mas isso aqui é o essencial. Meus irmãos, Deus, Ele se move, e graças a Ele por isso. Diferente do que pensa alguns teólogos, especialmente os deístas, os quais acreditam que Deus, Ele existe lá e nós cá. Ele não se move aqui. Ele não se revela, Ele não se manifesta, Ele não se comunica, Ele não se relaciona, Ele não interage, Ele não cultiva uma relação pessoal conosco. Ele na verdade é um grande Criador, todo-poderoso, que criou a criação e deu corda como se faz com o relógio. Mas Ele não interage com a nossa criação, Ele não se move. Sim, essa crença, ela existe na mente de muitos teólogos, tragicamente. Mas nós cremos num Deus que se move. E o seu mover é através do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E há algumas questões que eu gostaria de refletir com base nesse texto sagrado. E eu queria que você mantivesse a sua atenção nele agora. Então, nós temos aqui mais uma vez, para a gente não perder o fio da meada. Olha o que diz o texto. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu tenho 5 apontamentos para fazer aqui com base nesse texto. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Deus, Ele se move em resposta às nossas orações. Diz o texto, e tendo eles orado. Eu não estou dizendo que Deus está totalmente limitado à minha oração, porque Deus faz coisas que às vezes eu nem orei para Ele fazer, e Ele faz porque Ele é bom e misericordioso. Mas muitas coisas que Deus faz é em resposta à nossa oração. Tem até uma frase que é muito famosa no meu evangelho, que diz que Deus não fará nada que não seja em resposta às nossas orações. Eu acho um pouco exagerado ela, porque é uma forma de impor limites a Deus. E como eu disse agora há pouco, Deus às vezes age mesmo a gente não tendo orado, opera mesmo a gente não tendo fé. Socorre o Pedro mesmo ele incrédulo. Sou incrédulo, mas não vai morrer afogado não, levanta.
Se dependesse da sua fé totalmente, você estava ferrado. Mas Deus é tão misericordioso e tão bom que não tem fé não. Mas eu vou te suportar, vou te ajudar, vou te carregar, vou continuar te ajudando. Mas fato é, muitas coisas que Deus vai fazer na tua vida vai depender da tua vida de oração. Isso aqui é muito pesado. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, salvo engano, verso 2, ele disse uma coisa que me deixa assim muito grilado. Ele disse assim: olha, Franciele, você não recebe porque você não ora. Colocando de maneira bem direta, você poderia receber muito mais se você orasse mais. Deus se moveria muito mais em teu favor na tua vida acadêmica, na tua vida profissional, na tua vida física, na tua vida sentimental, na tua vida material, se você tirasse mais tempo para falar com Ele, para estar sós com Ele. Nós vivemos num sistema econômico regido pelo capitalismo, e diga-se passagem, muito selvagem, não que eu seja contra esse sistema econômico, mas ele criou na nossa mente a ideia de que tempo é dinheiro. De maneira que a gente não tira tempo de qualidade para estar sós com Jesus. A gente é Marta no mundo, correndo para cima e para baixo. Todo mundo diz a mesma coisa: eu queria que o dia tivesse 36 horas, eu queria que o dia tivesse tantas horas, eu não tenho tempo para nada, a minha vida é corrida. Na verdade é uma falta de organização. Todas as vezes que você diz que não tem tempo para nada, que a sua vida está muito corrida, ou você está se sobrecarregando excessivamente, ou você está dizendo que Deus ele não foi sábio e Ele não lhe deu tempo suficiente durante o dia. Na verdade, o que acontece é que nós enchemos a nossa agenda de atividade. Agora, com a chegada da internet, com as mídias sociais, as plataformas de streaming e tantas formas de entretenimento que o mundo pós-moderno nos oferece, aí que a gente diz que não tem tempo para nada. Quando a gente vai perceber, o tempo ele está sendo ocupado com frivolidades, com trivialidades, com coisas que não agregam valor, com coisas que não acrescentam a nossa fé, com coisas que nos aproximam de Deus, coisas que na verdade nos afastam cada dia mais de Deus. O crente acorda, o primeiro contato que ele tem com o celular, vai dormir, o último contato que tem com o celular, quem dera, oxalá, que ao acordar você dobrasse o joelho para falar com Deus, começasse o dia lendo a palavra de Deus e terminasse o dia assim, no mínimo. A oração é decisiva para Deus se mover. Quer ver uma prova? Jesus disse assim a seus discípulos: rogai ao Senhor da seara para que Ele envie obreiros. Esse texto é muito curioso. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, o meu Pai só vai agir se vocês orarem. Ora, se a obra é de Deus e Ele sabe que ela precisa de obreiro, por que Ele não envia? Por que eu preciso orar? Porque Deus estabeleceu essa relação de causa e efeito. Ele condicionou a ação dele à minha oração. Deus só vai abrir a porta se você começar a orar. Jacó entendeu isso, por isso que ele foi de madrugada lá, travou a luta com o anjo, insistiu e disse: só solta para me abençoar. Ele sabia que Esaú estava vindo armado até os dentes, com 400 homens, desejando vingança, e ele foi orar a Deus, e Deus lhe deu resposta. O Esaú, quando chega, está manso, está pacífico, está suave. Por quê? Porque a oração, ela moveu Deus, ela abrandou o coração de Esaú. Quando você ora, Deus se move. Quando você ora, Deus vai na frente. Quando você dedica tempo de qualidade para Deus dá um jeito de tirar embaraço do meio do teu caminho para o trabalho. Quando você se dedica a Deus em oração, Ele se move para agir na tua vida. Quantos gostariam de ver mais o mover de Deus na sua vida? Por favor, levante a mão. Eu sei que é uma pergunta muito retórica, mas por favor. Aí eu faço a outra pergunta que está atrelada a essa: quem a partir de hoje vai orar mais, quer orar mais para ver Deus se mover mais? Deus está vendo, viu? Vocês todos se comprometendo, Ele está vendo, viu? Não vai mentir não. Então você vai começar hoje: Senhor, quando eu entrar no meu quarto, deixar o celular fora. Meu Jesus, vai. Porque se você levar para lá, o capiroto vai tentar. Então, queridos irmãos, o texto sagrado diz que eles oraram e o lugar tremeu. Deus, Ele quer agir na tua vida, mas ora, pelo amor de Deus. Você não ora. O que você está fazendo é só uma reza, repetindo as mesmas coisas. Senhor, obrigado, sabe que eu te amo, apesar das minhas fraquezas, você não tem me deixado, vou dormir, porque eu estou com sono. Amanhã eu vou ter tempo. Aí no outro dia: Senhor, me guarda do meu trabalho, dos meus estudos, amém. Você também, Senhor, providencia cada vez mais, multiplica. Miserável, já está com a mesa cheia de comida, está pedindo para Deus multiplicar. E a gente fica brincando com Deus. Meu irmão, tire momento a sós com Deus. Você fica para lá e para cá. Eu volto para o caso de Marta. Jesus disse assim: Marta, não precisa disso tudo, te aquieta.
Para que esse corre-corre? Sai do meio da multidão, sai do barulho, reduz a velocidade. Para que essa alta performance o tempo todo? Para que ficar pensando em ideias o tempo todo? Lendo sempre um livro, sempre tendo que publicar alguma coisa, sempre um novo curso, sempre uma nova formação, sempre uma nova amizade. Pare um pouco, você está perdendo de vista Jesus. A vida é simples, a vida é feliz, ela é simples, é com Jesus. Busque a Ele em oração, se apaixone por Ele, tenha prazer de estar com Ele, Ele se moverá na tua vida. Queridos irmãos, a igreja deste tempo, ela estava começando a enfrentar o início da perseguição. A perseguição por parte dos judeus, porque começaram a perceber o cristianismo alcançando um crescimento vertiginoso, muito rápido, em pouco tempo. Imagina só, uma igreja que tem quase 120 crentes e da noite para o dia aparece 3 mil novos convertidos. Isso causa um pânico generalizado em Jerusalém. Os doutores da lei ficam perturbados porque na mente deles, eles concluíram o seguinte: matamos Jesus, o líder desse trabalho, então o ministério vai acabar. Então pronto, mas na verdade não, o morto continua gerando vida. O morto continua produzindo vida. E só numa pregação de Pedro quase 3 mil se converte. Daqui a pouco mais 2 mil, e 4 mil, e 5 mil. E a igreja cresceu de maneira assustadora. E isso gerou uma perturbação muito grande. Agora, por que essa igreja cresceu? Porque ela estava orando. Por que Deus continuou operando? Porque essa igreja estava orando. Você precisa aprender a orar com a igreja. Vim para o trabalho de oração da igreja. Você precisa aprender a orar com a sua família. Você precisa aprender a orar individualmente. Você precisa aprender a orar no privado. Precisa aprender a orar no público. Você precisa aprender a orar de manhã, meio-dia, de tarde, de noite e até de madrugada. Você precisa aprender a orar na casa dos outros. Você precisa aprender de um jeito ou do outro, tem que orar. Mas pastor, eu não tenho vontade de orar. Dobra o joelho e diga: Jesus, me dá vontade de orar. Você quer que Deus haja na sua faculdade? Então ora. Mas peraí, deixa eu explicar aqui a coisa. Porque outro dia uma irmã chegou para mim, uma ovelha, né? Uma querida irmã que eu pastoreei. Isso está sendo gravado, né? Aí bem para a internet ela vai puxar minha orelha. Está ao vivo, né? Fala, Jesus. Qual eu vou falar? Minha esposa está ali como testemunha. Ela disse assim: pastor, estou tão ansiosa, que ela ia fazer a prova para o concurso. O concurso era? Era. Ela disse assim: estou tão ansiosa. Eu disse assim: você está estudando? Para ser sincero, não. Eu digo: aí você quer que eu ore e me torne cúmplice desse crime, dessa ilicitude? Tem um monte de filho do cão que está estudando, queimando pestana, madrugando, ralando. Mas apesar de ser filho do cão, porque quem não é filho de Jesus é filho do cão, não tem outra coisa, não tem meio termo. Aí você acha que Deus vai honrar quem? Você que não está estudando, que não está nem aí, vivendo preguiçosamente. Claro que Deus não é irresponsável para compactuar com sua preguiça. Então tem muita gente que talvez quer pegar essa minha fala: não, pastor, de se eu orar, Deus abre a porta na faculdade. Não, negativo, você tem que estudar. Tem que queimar a pestana. Aleluia. Tenha nobreza, estude. Ora, mas estuda. Ora, mas estuda, faça a sua parte. Agora eu garanto, se você colocar Deus em oração, se você colocar a sua vida em oração, Deus vai se mover. Algumas portas vão se abrir, algumas coisas vão fluir. Porque quando você ora, você está agarrando a mão de Deus e dizendo: Deus, eu só vou se o Senhor for. Eu só me levanto daqui se o Senhor for comigo. Eles oraram e o lugar tremeu. Deus quer fazer tremer algumas áreas da tua vida. Deus quer colocar por terra alguns inimigos. Mas você e eu precisamos orar. Eu não tenho tempo, pregador. Você vai dar um jeito de arrumar tempo. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente arruma tempo, sim ou não? Quantas vezes, irmão, eu corto a minha programação de estudo, atividades pastorais e outras coisas, porque recebo um amigo distante, querido, que eu estava com saudade, um familiar. Eu digo: pronto, Kelly, tá abrindo mão de tudo, que agora mudou o programa. Por quê? Porque é uma pessoa importante. Imagina Jesus. Se o seu coração estiver apaixonado por Jesus verdadeiramente, eu garanto que você vai encontrar tempo de qualidade. Dizer: o celular pro lado, televisão pro lado, amigo pro lado. Meu negócio agora é com Jesus, e todo dia eu vou falar com Ele, todo dia eu vou buscar a Ele, porque eu quero ver Deus se mover. Tem gente, meu irmão, que está
na sua frente, porque o diabo tem se movido na sua vida, oprimido, perturbado, escravizado, tem levado você a vícios antigos. O diabo tem arruinado com muita gente, e esse crente não acorda, não ora, meu irmão. Deus, ele quer se mover, ele quer agir, mas ele está esperando você se levantar e orar e dizer: socorro, Deus. Deus está dizendo: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e de contínuo estarei atento à oração que fizer a mim. Oh, alevassuri cantere manahaya. Glória a Deus, aleluia. Quem vai orar mais, diga amém. Amém. Segundo lugar, quando Deus se move, aliás, Deus se move quando o seu povo está unido. Olha o que diz o texto sagrado. Perceba comigo, ele diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Onde estavam? A reunião ali fala da comunhão, porque você só se reúne com quem você tem comunhão, sim ou não? Sinceramente, eu não tenho muito prazer de me reunir com quem eu não tenho comunhão. Sentar na mesa para comer com alguém fala de identificação, fala de relacionamento, fala de desejo de proximidade, de comunhão. Então a igreja, ela costuma se reunir como prova visível de que eles têm algo em comum: a fé em Jesus, a salvação, o Espírito Santo. E aí, meu irmão, vou dizer uma coisa aqui muito claramente: Deus só vai se mover quando houver unidade. Deus não se move onde tem inveja, onde tem gente olhando atravessado, desprezando. Eu tenho nojo. Não. Pode ser o diabo agindo na sua vida, mas Jesus não. Aonde Deus age, o seu mover traz espírito fraternal, desejo de comunhão. Se você é do tipo que é tão espiritual que anda falando mal dos outros, excluindo os outros, isso não tem mover de Deus na sua vida. Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele diz assim: Pai, eu te rogo que eles sejam um assim como eu sou contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que você quer sentir a presença de Deus se não consegue se reunir no mesmo espaço com o irmão? Cadê ela? Está lá, então vou lá para o outro lado. Pastor, você está falando isso porque você não consegue dimensionar, você não tem noção do tamanho da mágoa que ela me causou. Realmente eu não sei. Mas eu garanto uma coisa: isso aí tem que ser tratado, porque senão vira raiz de amargura. E a raiz de amargura é o desejo de eliminar a pessoa. João diz que você é um assassino se você aborrece seu irmão. Sabe aquela vontade de estar no espaço em que a pessoa não está? Quando chega você quer sair, pronto. Isso aí é o mesmo espírito do homicídio. O homicídio, ele mata porque ele não suporta ter no mesmo espaço físico a pessoa com quem ele tem um desafeto. E João diz que se você rejeita alguém, odeia alguém, aborrece alguém, você é homicida, você é filho do diabo, você está na treva, você não conhece a verdade, você nunca viu a Deus. Deus não se move aonde há desunião. O povo de Israel se dividiu: o reino do sul, o reino do norte, 2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro. Pode observar que a bagunça aumentou, porque Deus, ele só se move quando existem corações unidos. Olha que texto lindo, meu irmão. Meu irmão, bota esse texto aí na tela, porque ele é muito bonito. Olha o que ele diz aqui no verso de número 32 em diante. Eu quero ler com vocês. Esse negócio é precioso. Da multidão dos que creram, olha que coisa linda, ó. Era um o coração e a alma. Isso é lindo, né? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Olha o próximo texto. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as, traziam os valores correspondentes. O mover de Deus gera isso. O mover de Deus gera vontade de pedir perdão e de perdoar. Sabe aquela coisa que você diz assim: meu Deus, eu não consigo me imaginar mais em comunhão com aquela pessoa não. Pois é, quando Deus começar a mover, você vai ver.
Porque o mover é de Deus. Você não consegue perdoar e nem pedir perdão. Você não consegue. Mas se Deus agir, vai conseguir. Porque Deus, Ele arrebenta os grilhões do pecado. Ele retira rancor, ira, mágoa, cólera, raiz de amargura, ressentimento, desejo de vingança, bloqueio, sentimento de rejeição. Ele vai limpando o coração e reconciliando você com a pessoa. Ora, meu irmão, se Deus nos reconciliou com Ele quando nós éramos seus inimigos, você acha que Ele não é capaz de me reconciliar com alguém que me traiu, me ofendeu, me vendeu? José, ele foi curado e tratado. Por isso que Deus abençoou e honrou ele. Sabe por que Deus exaltou José? Porque José não tinha mágoa no coração. José, quando viu seus irmãos, ele se comoveu por dentro. Ele foi se esconder e chorar, porque o amor estava forte no seu coração. José não lançou em rosto o mal que lhe fizeram. Quando seus irmãos ficaram temendo diante da morte de Jacó, achando que José ia se vingar deles, ele disse para eles: meus irmãos, não se preocupe, vocês intentaram mal, mas Deus tornou em bem. Deus está comigo. Deus me trouxe aqui para a conservação da vossa vida. Eu vou cuidar de vocês. Aleluia. O que você acha daquele soldado que está lá dizendo assim: desce daí, tu não é o Salvador, tu não é o Todo-Poderoso, salva-te a ti mesmo, mostra aí que tu é Deus mesmo. Tu é nada. Zombando, cuspia, desprezava. Jesus fez o quê? Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Estevão, quando estava morrendo, repetiu o mesmo ato. Diante do apedrejamento, está dizendo: Pai, não lhes impute esses pecados. Jesus disse assim: se você quer ser meu filho de verdade, você vai ter que amar quem lhe odeia, abençoar quem lhe amaldiçoa, bendizer quem lhe persegue. Pois se fizer assim, sereis verdadeiramente meus discípulos. Sabe quem é que faz isso? É o mover de Deus. Você vê um crente que era cheio de magoazinha, cheio de cri-cri-cri, melindroso, qualquer coisa estava magoado, chateado, rompendo amizade, mudando de igreja, qualquer coisa estava saindo. Você vê essa pessoa mudar radicalmente, está amadurecendo. É Jesus que está se movendo. Ele está ficando mais paciente, mais tolerante, mais benigno, mais longânimo, mais perdoador. Quem que está agindo? É Deus que está se movendo. Deus se move quando o povo está unido. Diga amém. Deus, ele age quando a igreja está em comunhão, de mãos dadas. E pare de ficar vigiando o culto dos outros. Que coisa feia. É crente fiscal. Eu fui pregar no Olavo Bilac, isso faz muito tempo, deve ter uns 15 anos. Ou mais, era antes de ser casado. Eu estou casado há 15 anos já. Eu estava lá fora vendendo meus CD, meus DVD e um livro que eu tinha publicado na época. Aí uma irmã chegou e disse assim: e aí, Vaz? Eu digo: minha irmã, pensa, viu? Ó, culto bom! Sabe aquelas irmãs do Varão do Roupão bem agitada? Ela era assim, bem elétrica. Ela disse assim: agora, varão, vou dizer uma coisa, viu? Tem umas filhas da serpente que não adora não. Eu estava só observando. O Senhor pregando, Deus operando, o Espírito Santo está agindo, e as mulheres tudo conversando, os crentes aí tudo desligado. Eu não creio nisso. Sinceramente, eu lhe amo, mas não estou nem aí se você não quer cultuar. Eu vou perder de cultuar o meu Deus para ficar preocupando, vigiando? Não vou nada, de jeito nenhum. Esse tempo aqui passa rápido. Lá fora eu posso até, se eu for próximo de você, chamar a sua atenção, mas aqui não, mas tem que ficar com o culto observando. Fica o culto observando o jeito todo de sentar, se vestir, arrumar o cabelo. Meu irmão, amadureça, olha para Jesus, adora Ele, recebe mais na presença dEle, se enche do Espírito Santo dEle. Aleluia! Quem pode dar glória a Ele, quem pode bendizer a Ele, exalte o Senhor. Aleluia! Então Deus, terceiro lugar, quando Deus se move, o lugar estremece. Diga comigo: quando Deus se move, o lugar estremece. E aqui já tremeu várias vezes. Não sei se foi do meu peso, mas já tremeu já várias vezes. Eu acho lindo porque vamos imaginar esse texto acontecendo aqui. Imagina a gente, daqui a pouco nós vamos orar. Eu estou ansioso para orar com vocês. E a gente vai orar em comunhão, em espírito e em verdade, vamos adorar. Aí de repente, imagina essa estrutura aqui começar a tremer.
Isso aqui é um sinal visível da ação de Deus. É Deus dizendo: eu estou com vocês. Se eu faço esse concreto, esse chão tremer, imagina os inimigos. Isso aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam lá na prisão. Atos capítulo 16, versos 25 e 26. A gente conhece a história. Eu preguei esse texto aqui tem uns 10 anos. O lugar tremeu, as portas se abriram, Deus mandou um terremoto arrebentando tudo. Vou dizer uma coisa: se você começar a orar, Deus vai começar a fazer coração estremecer. Você precisa calar mais a boca e orar mais. Fala mais com Deus, deixa que Ele vai falar. Deus está vendo o salário injusto. Deus está vendo a perseguição do vizinho. Deus está vendo as aflições que a tua família tem causado. E o Senhor, Ele vai agir em resposta à sua oração. Ele vai liberar perdão, Ele vai liberar cura, Ele vai restaurar a comunhão. Se você começar a orar, Deus vai estremecer. Não tem coração de faraó que não se quebre quando Deus age. Pode endurecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Chega um momento que Deus quebra. Aleluia, porque quando o crente ora com fé, quando o crente ora com sinceridade, quando o crente dobra os joelhos, derrama o seu coração e banha o rosto em lágrima, Deus, Ele se move, Ele age. Oh, levai a ora, ora, ora. Deus vai fazer tremer, ora. Deus vai dar sinal visível para ti, ora. Deus vai fazer estremecer terra para dar vitória a crente. Oh, Espírito Santo, fala, fala, Espírito Santo, fala, Espírito Santo. Quarto lugar, quando Deus se move, vidas são cheias do Espírito Santo. Diz o texto sagrado: todos eles, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos, mas foi todos. É uma pena, né, que tem gente aqui que não quer, tá nem aí para o Espírito Santo. Ele veio por culto porque ele viu na internet, na igreja bonita, e diga-se passagem, está bonito demais isso aqui, viu? Estou pegando só as ideias para lá para a minha igreja. E se for possível, essa equipe de marketing, que nós vamos ter o congresso de jovens próxima semana, 3 dias. Eu estou só copiando as ideias. Eu quero, a gente copia mesmo. Mas tem gente que veio, quem sabe, tentar a sorte, né? Está no Caritó há muito tempo. Rever alguns amigos. Ah, porque lá está animado, né? O pessoal pula e tal. Opa, me esqueci que eu estou doente. Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. É muito bom rever amigos e irmãos. É muito bom estar aqui. Mas se você e eu não sairmos daqui mais cheios de Deus e mais desejosos de conhecer a Deus, nada feito. Somos meros religiosos. Esse lugar, Jesus disse, é casa de oração. Oração fala de contato com Deus, diálogo com Deus, comunhão com Deus, relação com Deus. É um lugar de encontro. Nós estamos aqui para sermos cheios do Espírito Santo. E o meu desejo nesta noite é que aconteça o que esse texto diz: todos sejam cheios. Todos, todos. Imagina que todos os crentes aqui cheios do Espírito Santo. Meu Jesus amado. Todos. Eu creio. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Todos cheios do Espírito Santo. Todos cheios do Espírito Santo. Todos. Todos. Nem um peixe fora d'água. Meu irmão, não fica feito peixe fora d'água não. Só curiando. Como espectador não. Mergulha. Porque o Espírito Santo está aqui. Quando Deus se move, o Espírito Santo age. Não se conforme somente com o Espírito Santo como aquele que te convenceu do pecado. Não se conforme com o Espírito Santo apenas como aquele que te selou para o dia da redenção, Efésios 4:30. Não se conforme com o Espírito Santo apenas como aqueles que intercedem por ti com gemidos inexprimíveis quando você não sabe orar. Não se conforme com o Espírito Santo apenas como aquele que te vivifica e mortifica a tua paixão pecaminosa. Não te contente apenas com essa relação superficial do Espírito, que tem o dom e o talento dele para servir. Encha-se dele.
Na nossa teologia pentecostal, nós cremos que o enchimento é uma bênção secundária. Todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, ele já tem o Espírito Santo. Mas, conforme Atos capítulo 2, nós vemos que há uma experiência posterior. Isso para mim está muito claro e eu não quero entrar aqui em discussão sobre isso, porque está muito claro para mim. Eles já tinham Jesus, eles já tinham o Espírito Santo, mas eles precisavam dessa experiência do enchimento. Jesus diz assim: olha, vocês já têm o conhecimento, vocês já viram o que eu sou capaz de fazer, mas vocês têm que ir lá para Jerusalém, fiquem lá, porque vai se cumprir a profecia de Joel, vai se cumprir aquilo que o meu pai já vem falando. Descerá sobre vocês a virtude, o poder do Espírito, vai revestir vocês, vai capacitar vocês, Ele vai encher vocês, aleluia! Fica de pé em nome de Jesus. Oi, canto rimanaia sore, canto ribahasse.